Sétimo ano, tudo bom? Vamos para uma nossa próxima aulinha, capítulo 17 do nosso livro Rede de Transporte e Comunicação. Então, dada a grande importância e a grande extensão do território brasileiro, foi preciso criar, não é mesmo, um amplo e articulado sistema de transportes, e que resume, transportes, corresponde ao conjunto de materiais, instrumentos, técnicas utilizadas no deslocamento de pessoas e cargas e variam conforme a região onde serve. A rede de transporte ela é fundamental para a economia do país. Sem eles, as indústrias não teriam acesso às matérias-primas e tampouco as formas de escoar a produção até o consumidor final. Então, nós temos, é claro que nós já conhecemos vários tipos de transportes. Nós vamos começar aí a falar um pouquinho sobre o rodoviário, que responde pela maior parte dos fluxos de bens e pessoas que circulam pelas rodovias. E as rodovias brasileiras, elas podem ser classificadas em federais, estaduais e também municipais. As federais são os estados, e são classificados de acordo com o Plano Nacional de Aviação. Portanto, elas podem ser radiais, são as que começam em Brasília. Além da sigla BR, elas recebem a nomenclatura número 0, como o primeiro algarismo, por exemplo, BR-040. As rodovias longitudinais são as que atravessam o país no sentido norte-sul. Além da sigla BR, elas recebem como primeiro, o número 1 como primeiro algarismo. Exemplo, BR-153. Depois nós vamos seguir para as rodovias transversais, que atravessam o país no sentido leste-oeste. E além da sigla BR, ela recebe o número 2 como primeiro algarismo. Por exemplo, BR-277. Temos também ainda as rodovias de ligação. São aquelas que seguem em qualquer direção. Além da sigla BR, recebe o número 4 como primeiro algarismo. BR-410. O custo da manutenção desse tipo de transporte é o mais elevado do que qualquer outro. E o que encarece, é claro, é o combustível e a manutenção dos veículos. Os elevados custos aliados à política de redução dos gastos públicos resultaram na privatização de muitas rodovias brasileiras. O transporte ferroviário. O uso de trem no Brasil, ele teve seu auge na época da cafeicultura, lembra a história? Embora o custo dessa construção seja elevado, a sua manutenção é muito mais barata, se comparada ao transporte rodoviário. A rede ferroviária federal, ela foi considerada extinta desde 2007. Entre outras privatizações, a principal ferrovia em construção atualmente é a Norte-Sul. Ela liga, de forma geral, é formada de trens antigos de baixa velocidade. No que se refere ao transporte de pessoas, o metrô constitui um moderno e rápido transporte ferroviário. O transporte hidroviário, também chamado de aquoviário, compreende todo tipo de transporte que utiliza os rios, os mares e os lagos. E em virtude da pouca presença de lagos, a navegação lacustre é pouco praticada no Brasil. Se concentra muito
na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. A navegação fluvial ela é feita principalmente nas bacias do Rio Amazonas, no Paraguai, e na bacia do Rio São Francisco, interligando o Tietê ao Rio Paraná. É uma das maiores hidrovias da América do Sul e tem grande importância econômica para o Brasil. A navegação fluvial ela consome menos energia, muito menos, em relação à rodoviária e à ferroviária, além de menos poluente. Mesmo assim, são poucos utilizados, pois não atravessa as regiões mais industrializadas do país. A região norte, onde as condições naturais são mais favoráveis e existe maior carência para a locomoção entre os municípios, o transporte fluvial tem grande importância. A bacia amazônica é a responsável pela maior parte do movimento de passageiros do país. Embora o Brasil possua uma extensa costa litorânea, a navegação marítima também é pouco explorada. Causas altos custos e a necessidade de modernização dos portos. O transporte marítimo ele é classificado de acordo com o seu percurso. Os realizados entre os portos nacionais chamamos de cabotagem. Os transportes aéreos. Os transportes aéreos, ele tem, tem o menor transporte de cargas, mas o de passageiros vem aumentando gradativamente. As cidades principais de aeroportos estão, em relação ao número de passageiros, estão em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza e também Manaus. Em número de cargas, São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília e Belo Horizonte. A eficiência desses modais, bem como a capacidade de interligação entre eles, é fundamental para avaliar a infraestrutura e a capacidade de desenvolvimento econômico do país. A comunicação. Os meios de comunicação, eles são veículos, ou instrumentos utilizados para propiciar a difusão e a troca de informações entre pessoas. A evolução desses meios ou redes de comunicação propiciou o contato entre o número de pessoas cada vez maior. Devido à praticidade e à eficiência, a telefonia é utilizada de forma significativa. Nos dias de hoje, a compatibilidade de aplicações de funções de telefone, computador, televisão, tem sido proporcionado pela chamada tecnologia de informação e comunicação. Os conhecimentos em microeletrônicos tornaram-se fundamentais e geraram a chamada revolução digital. No entanto, para que essas telecomunicações ocorressem, foi necessário fazer grandes investimentos em infraestrutura apropriada, como sistema de cabos, as fibras ópticas e satélites artificiais. A aceleração dos fluxos de informações tem forte repercussão na vida social das pessoas e também na organização dos espaços geográficos. Como dependem de tecnologias cada vez mais sofisticadas, empresas procuram se instalar em regiões que já possuem infraestrutura apropriada e acabam contribuindo para a reprodução das desigualdades de infraestrutura. É o fenômeno conhecido como exclusão digital.
Até a próxima. Beijo para todos.